Saudações, hoje é o dia 27 de abril de 2023 e ontem a emissora CNN, com o âncora William Wack, um egresso da Rede Globo, que foi, em tese, saiu de lá por uma acusação de racismo, que ele de fato praticou, mas que independente disso, como todo bom globista é um canalha, divulgou a mentira deslavada de que a Antonov ucraniana teria prometido investir 50 bilhões no Brasil e que suspendeu os investimentos devido às declarações do presidente Lula, onde ele não condenava a Rússia no caso da situação da Ucrânia. A notícia é tão obviamente mentirosa, tão sordidamente canalha, que ninguém com minimamente capaz de pensar por si próprio tem o direito de fingir que não sabe instantaneamente que isso é uma mentira cretina. Evidentemente, a corja bolsonarista não poderia perder tempo em dizer que, devido às declarações de Lula, ele perdeu bilhões em investimentos no Brasil. Investimentos que já tinha conseguido das suas articulações com a China, com os próprios Estados Unidos agora, e que evidentemente para servir essa propaganda daquilo que o pessoal chama de fake news, sendo que na verdade dessa vez a mentira sórdida veio de um órgão de mídia oficialmente reconhecido e assumido. Para você ver que você tratar a questão das fake news da forma como está sendo prevista não vai resolver muita coisa, porque o principal disseminador de informação falsa continua sendo a grande mídia. Não no sentido de trazer as piores, mas de ser o que tem mais repercussão. Pois bem, hoje mesmo a CNN já teve que fazer lá uma pseudo-retratação, né? Porque assumindo que de fato tem alguma inconsistência nessa informação aí, uma vez que a própria empresa Antonov declarou que não tem operadores no Brasil. Mas independente disso, a CNN se limitou a tentar tirar o corpo fora e dizer que alguém aí está mentindo, com certeza. Ou é o governo de São Paulo, que é bolsonarista, ou seria um suposto advogado. A pessoa que se identificou e participou da reunião como representante da Antonov é o advogado Eduardo Kuntz, de São Paulo, que estaria dizendo representar a Antonov no Brasil. Só que isso não isenta ninguém de fingir que acreditou numa patifaria dessas e sair repercutindo como se isso merecesse algum respeito, porque isso é auto-evidentemente falso, a não ser para quem não entende absolutamente nada de todos os assuntos necessários e relevantes para se articular uma situação dessas. Primeiro, Beabá, Antonov é uma empresa soviética, ela surgiu na época da União Soviética, responsável pela construção dos maiores aviões do mundo. A Ucrânia, enquanto país independente, nunca construiu nada por conta própria nessa escala. Tudo isso ela herdou da URSS. Não é à toa que depois de herdar um parque industrial imenso, vários recursos, inclusive a maior usina nuclear da Europa, e empresas como a própria Antonov, ou você ter recursos militares amplos herdados da União Soviética, desde que se separou, a Ucrânia é só decadência. Virou exportador de commodities, onde ela é conhecida como celeiro, como produtor de mercadorias agrícolas. E, em tese, a ideia seria de que a Ucrânia estaria promovendo investimentos no Brasil. Veja só, se o pessoal tivesse o pingo de decência de olhar o básico, o mínimo, o beabá do assunto, em qualquer fonte, você vai notar primeiro que a sede da Antonov é em Kiev. E logo no começo da guerra, ela foi destruída, tanto a parte administrativa quanto a fábrica. Isso foi bastante noticiado, inclusive. Outra parte da fabricação da Antonov fica em Kharkiv, que, como a própria CNN noticiou, é zona de guerra, sendo atacada constantemente. O único avião operacional da Antonov, que era de fato o maior avião do mundo, ele foi destruído também. Eles não tiveram nem condição de fabricar outro. O que eu estou dizendo é que a Antonov é completamente decadente. Ela não é mais aquela grande empresa que ela foi. Ela não tem mais condição sequer de retomar sua produção. E empresas nessa condição não tem como ir fazer investimentos em outros locais do mundo. Esse bando de imbecil da CNN teve a cara de pau de dizer que é justamente por causa da guerra que eles estariam indo fazer investimentos no Brasil. Pensa se é assim que funciona. É assim que funciona?
uma empresa completamente devastada por uma guerra, uma empresa estatal, num país em crise, vai se mover para fazer investimentos em outros países? Normalmente é o contrário, né, meu amigo? São empresas que estão crescendo, que estão lucrando, que estão progredindo, que vão fazendo essas expansões. Faria até um certo sentido transferir algumas unidades para longe, mas olha esse dado aqui a respeito do valor de mercado, entre aspas, da Antonov. Tudo bem que essa informação aqui não é lá muito confiável não, porque ela é uma empresa estatal. Então essas conversões são meio problemáticas, essa informação pode ser um pouco antiga. A moeda ucraniana despencou, mas isso aqui convertido em dólares não dá meio bilhão. Essa empresa não tem a menor condição de fazer investimentos desse montante. Não tem nem $1 bilhão de valor de mercado. Na verdade é uns 300 mil, 400 mil milhões de tão detonada que está. Não tem a menor condição de investir em outros países. Faria perfeito sentido que, devido à situação da guerra, ela estivesse procurando parcerias internacionais longe da Europa para desenvolver esses projetos. Isso aí faz sentido, isso aí não é absurdo. Mas ela estaria nessa situação por necessidade e não se dando ao luxo de prometer investimentos e retirar investimentos por causa de declarações de um presidente, meu Deus do céu. Eles estariam praticamente fugindo. Não estão fazendo investimentos como se fossem empresas que tivessem excelente situação, podendo punir ou premiar governos de acordo com seus humores. E para piorar, ninguém sabia desse assunto até surgir essa notícia da CNN. Não havia nenhuma negociação em andamento, ninguém teve nenhum tipo de posicionamento a esse respeito. Isso teria que já estar em ação há bastante tempo. E lembrando que o governo anterior, o governo do Bolsonaro, que a própria CNN defendeu, ela estava de uma posição ainda mais pró-Rússia do que está tendo agora do Brasil, que está tentando ter uma posição mais equilibrada e rebolando para não ter que fazer o papel sujo da OTAN. Então, isso foi o que o pessoal levantou. Todo mundo levantou quando essa notícia começou a ser ventilada, né? Onde é que estava essa informação antes? Porque agora, tanto que a informação ela não vem nem com a ideia de, olha só, havia um projeto da Antonov de investir no Brasil. Não, devido às declarações do Lula, o Brasil perdeu 500 bilhões. Essa é a essência da afirmação. Sendo tão absurdamente falsos, até porque a Ucrânia inteira não teria condições de investir isso. Qual que é o propósito de plantar uma notícia sórdida, canalha, uma mentira deslavada dessas? Eles já sabiam que estavam mentindo. Óbvio que não tem nada a ver com nada a não ser atacar o governo. É para isso que serve. É para isso que essa desgraça dessa CNN veio aqui somar mais uma quadrilha de patifes mentirosos, sórdidos, anti-país, antinacionais, para ferrar com a vida de todo mundo aqui, como se a gente não tivesse a desgraçada da Globo, do SBT, da Record, todas essas malditas máfias midiáticas que não tem função nenhuma a não ser ferrar e prejudicar o país. E ainda deixa entrar uma desgraçada dessa aqui. Na verdade entrou pela Record também, né? O dono, o cara que está articulou esse processo todo, era um dos sujeitos da Record. Não à toa o alinhamento editorial sempre foi mais favorável ao bolsonarismo, não porque eles gostem de Bolsonaro. Na verdade, o alinhamento editorial de todas essas coisas é o liberalismo puro, né? Para eles, o ideal seria aqui um governo tucano, 100% privatista, 100% liberal, 100% feminista, tudo isso, e sem esses problemas de apresentação pública que o Bolsonaro tem tão marcadamente. Mas, assim, na falta de uma opção melhor, né? Na falta de um Sérgio Moro liderando, então eles vão de Bolsonaro mesmo, porque é melhor do que correr o risco de ter um governo minimamente preocupado com o desenvolvimento do próprio país e com o bem-estar do seu próprio povo. Para você ver como foi tão claro essa dinâmica, era a CNN que promovia aquele programa O Grande Debate. Foi onde a Gabriela Prioli ficou famosa, onde ele basicamente fingia lá ter uma certa imparcialidade, né? Mas sempre dando voz a indivíduos que têm algum comprometimento com a agenda liberal, quer seja no sentido cultural, quer seja no sentido econômico. E assim, como de fato também interessa bater no Bolsonaro, então eles sempre colocam essas vozes assim divergentes lá, então eles sempre simulam algum tipo de diversidade. Sendo sincero, ainda é um pouco melhor do que ter uma opinião monolítica, mas é aí que você tem que ter muito cuidado com o grau de manipulação, porque é aquilo na qual há consenso entre os debatedores que você tem que ter cuidado. Lembra do meu vídeo a respeito do problema dos consensos da mídia, que nesses casos são as piores mentiras.
e você não vê de fato um senso crítico real, um desafio às premissas, às visões vigentes. Não, você vê um jogo de cartas marcadas onde você tem um espaço de debate que permite você ser um liberal de esquerda ou um liberal de direita, mas ainda assim sempre um liberal. Agora sim, ainda assim fica a dúvida de quem é que está mentindo, porque a não ser que eles estejam indo a níveis muito mais graves, o governo de São Paulo tem culpa nessa história, porque em tese teria divulgado essa informação. Se ele não negou de uma forma mais aberta, ele tem que passar a responsabilidade para alguém. Ele também não teria como ser desculpado, porque ele não pode ter acreditado numa fantasia delirante dessas. Se tem de fato alguém aqui se passando por um representante da Antonov fazendo uma proposta dessa, é óbvio que esse sujeito está mentindo. Poderia perfeitamente ter negociações a respeito de abrir um parque industrial da Antonov aqui. Isso não é absurdo, é perfeitamente plausível. Mas não que a Ucrânia estaria em condições de investir 50 bilhões de dólares no Brasil, mesmo que fosse no prazo de 10 anos, meu amigo. Não tem a menor possibilidade de fazer isso. Não conseguiria investir nenhum bilhão nesses 10 anos. Isso é óbvio. A Ucrânia é totalmente ferrada, pedindo dinheiro, mendigando arma para o mundo inteiro. E pior, não é nem para esforço de guerra, não é para corrupção. Para quem não sabe, a Ucrânia está fingindo que está tendo vitórias em campos de batalha, que está tendo algum tipo de esperança para tentar convencer o mundo a dar dinheiro para eles, a dar arma para eles roubarem, meu Deus. Isso que está dizendo são os próprios soldados ucranianos. Vejam estes vídeos aqui. Ось така ситуація. Обращаемся к народу Украины. Поддержите нас, потому что наших побратимов легло очень много раненых. Наше командование кидает на мясо, выставляя нас спецназом, обманом, не показывая БРки, не доводя никакой информации до личного состава. Обманом закинул людей на Бахмут, выставивший спецназом, не имея ни подготовки надлежащей, не имея, никакой ни техники, не имея эвакуации раненых. Никаким образом командование не настроено для того, чтобы сохранить жизнь личного состава. Наоборот, максимально настроены, чтобы ушатать максимально людей. По какой причине? Мы думаем, что это по причине того, что... Бойові завдання на Бахмутському напрямку. І дали нам сьогодні в роту людей, серед яких є такі, які жодного разу в житті не стріляли і взагалі ніякої підготовки не проходили. 5 днів побуло десь там у Сумській області, після чого одразу відправили їх сюди, на Бахмутський напрямок. Ще їм і кулемети дали, а люди споряджати магазини не вміють. Але це ще не все. Ось біля мене стоїть людина, у якої 5 дітей, 5, і хворий батько. Але тим не менше її відправили сюди. Мені цікаво, чому той, хто відправив сюди цю людину, sам сюди і не прийшов. Чому наші військкомати не ловлять мажорів, депутатів? E a maioria das armas que estão sendo enviadas para o fronte nem estão chegando nos soldados, estão sendo desviadas para outras funções, sabe-se lá quais, sem contar o grosso do dinheiro roubado. Você acha que o pessoal ia, numa situação dessa, se tivesse dinheiro e quisesse usar de forma honesta, não iam estar usando no esforço de guerra? Então, não tem desculpa. Ainda que tenha um golpista se passando como representante da Antonov, o governo de São Paulo não tem desculpa de levar a sério uma informação dessas. A CNN não tem desculpa de levar a sério uma informação dessas. A corja bolsonarista sempre vai ter a desculpa de serem doentes mentais, canalhas, pérfidos e corrompidos. Mas a CNN, a não ser que esteja disposta a entrar de cabeça nessa mesma categoria, não tem desculpa. Aí você vê o baixíssimo nível, a irresponsabilidade, a canalice dessa empresa de mídia, de fazer uma cachorrada, uma caninice, dessa falta de vergonha aí. Eu sou o Marcos Valerio XR, em 27 de abril de 2023. Muito obrigado por sua atenção.